Conosco, candidato à presidência do Sicredi, sediado em Lajeado, mas também com braço de abrangência em Minas Gerais, Luiz Mário Berbigier, atual vice-presidente, candidato à presidência do Sicredi. Luiz Mário, bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Nicolas. Bom dia, Luiz Mário. E bom dia aos nossos associados, né? Em especial aos nossos associados. Até o dia 4, a possibilidade de fazer campanha pelo estatuto do processo eleitoral do Sicredi. Depois começa o processo, dia 5 começa o processo de votação. Isso, Paulo. Até o dia 4, então, a gente pode se manifestar para processo eleitoral da cooperativa. Esse ano tem eleição para o Conselho Fiscal e também para o Conselho de Administração. Conselho Fiscal com uma chapa única. E o Conselho de Administração a gente tem 2 chapas inscritas. E então até o dia 4 a gente pode se manifestar e a partir do dia 4, do dia 5 ao dia 31 de março, o associado pode votar, vai fazer a votação, vai fazer a sua escolha e definir, né, qual a opção que ele quer para a continuidade da cooperativa. Através de um site, através do aplicativo e também alguma agência da cooperativa, né, vai estar disponível aí para atender o associado. Quem tiver conta com o Sicredi tem direito a voto. Quem tiver conta com a cooperativa, quem tiver capital integralizado, vai poder votar, né? Quantas contas ele tiver, ele vai poder votar, tanto pessoa física como pessoa jurídica. O porquê da sua candidatura à presidência, você que vem sendo o atual vice-presidente? Porque assim, né, Paulo, eu tenho uma história dentro da cooperativa e na região, aqui em Lajeado, em 93, quando eu vim para cá, para dar continuidade à cooperativa, né, aquela instituição, uma instituição centenária, né, naquele momento, e hoje, né, mais de 100 anos, e eu vim para ajudar no desenvolvimento, juntamente com, naquela época, o presidente era o Rubem Knights, então a gente fez todo um trabalho com apoio, com credibilidade, com muita ajuda da população, das pessoas, né, de um grupo de pessoas muito forte aqui na região. E nós temos um trabalho diferenciado, nós queríamos ter uma instituição financeira que fosse diferente, não fosse nem melhor nem pior do que ninguém, mas que fosse diferente. E a diferença que a gente tenha no relacionamento, na proximidade, atender sempre o associado na sua demanda, estar próximo, né, e é isso que a gente tem proposto e vai trabalhar para manter a nossa essência. Nós criamos uma essência, uma cultura de ser diferente, de estar muito próximo das pessoas, das comunidades. E também porque hoje eu tenho mais de 45 anos no cooperativismo, estou desde 1978, quando iniciei numa cooperativa de produção lá em Soledade, e tenho 34 anos, né, do sistema, então, cooperativas de crédito, só aqui em Lajeado tem 31, e eu estou preparado, tenho condição, tenho a capacidade para continuar mantendo a cooperativa dentro deste nível, né. Fiz todo um trabalho, e eu não fiz sozinho, nós fizemos sempre um trabalho, nós sempre fizemos junto, trabalho aqui de expansão, e também dos últimos 6 anos, né, estamos completando agora 6 anos, o trabalho de expansão em Minas Gerais, e eu tenho uma participação muito significativa, muito ativa, porque eu levei, né, juntamente com um grupo de pessoas, a cooperativa, inserimos a cooperativa naquele meio mineiro, fazendo um trabalho muito forte com as lideranças, com as associações, com as pessoas, com a comunidade como um todo. Então eu me sinto muito preparado, tenho toda essa capacidade, e é por isso, né, e eu acho que uma coisa que nós adquirimos para a cooperativa, né, Paulo, não somente a parte econômica, financeira, que é muito importante, tem que ter patrimônio, tem que ter recursos, tem que crescer, tem que desenvolver, e nós vamos continuar, mas com muita responsabilidade. Mas o que a gente conseguiu para a nossa empresa é uma coisa que não tem preço, que é a credibilidade, que é o respeito, que é o carinho das pessoas e das comunidades. No começo da pré-campanha, denúncias envolvendo os 2 candidatos, você e o candidato o Adilson Mendes, que é o outro candidato. São 2 candidatos nesta eleição. Denúncias envolvendo situações, inclusive, que foram levadas para o Conselho do próprio Sicredi Estado do Rio Grande do Sul. Esta situação está superada? De minha parte está superada, está resolvida, né, Paulo? Eu tive uma denúncia e 100% improcedente, 100% absolvido, e eu estou muito tranquilo, sempre estive muito tranquilo, porque o meu comportamento sempre foi um comportamento de respeito às pessoas, ao nosso associado, aos nossos conselheiros, aos nossos colaboradores. Então eu sempre tive o meu coração e a minha consciência muito tranquila, e
não esperava outro resultado que não fosse uma absolvição, que não fosse uma improcedência nesta situação. Então, estou bem tranquilo, muito mesmo, até para tocar esse projeto que a gente tem em mente aí para a nossa cooperativa. Luizmar, a gente observa nos últimos anos uma participação efetiva sua, do Adilson, na gestão da Sicredi em conjunto. O que causou essa cisão entre vocês dois? Cada um tem a sua visão, cada um tem a sua ideia para a cooperativa, né? E como eu disse, nós temos toda uma essência, uma cultura, nós temos uma forma, né? Eu penso muito que o cooperativismo precisa estar muito próximo das pessoas, né? Nós precisamos de resultado e nós vamos continuar tendo resultado, nós vamos continuar fazendo a nossa parte social, né? Toda essa participação perante as comunidades, mas cada um tem a sua ideia, cada um tem a sua forma de pensar, né? E eu vejo assim, eu vejo que a cooperativa tem que preservar isso aí, né? Crescer, e nós vamos continuar, o projeto de expansão vamos continuar, sem dúvida nenhuma. Mas tem os princípios, tem a essência que a gente precisa manter. E uma coisa que eu acho essencial, Nicolas, no cooperativismo, né, é o processo de sucessão. Por quê? Porque quando a gente vai se perpetuando no poder, no cooperativismo é um pouco perigoso. Parece que às vezes a gente começa a achar que é dono, é perigoso quando a gente começa a centralizar e tomar as decisões sozinhas. E aqui eu estou falando a nível geral, de todos os ramos do cooperativismo. É um pouco perigoso, né? Então, quando um presidente consegue destituir um conselho fiscal, por exemplo, ou eliminar um elemento dentro do seu conselho, né? Isso não é normal. Por quê? Porque esses conselheiros, o próprio presidente, enfim, né, eles são eleitos pela Assembleia. E quem tem o direito de tomar a decisão precisa passar por Assembleia. Então, eu acredito que a sucessão é muito importante e é um processo que nós temos em mente para a cooperativa não, sair do papel, sair da teoria e nós colocar na prática. Porque isso também traz lideranças, pessoas novas, pessoas com novas ideias, para dar a sustentabilidade, para dar a continuidade na cooperativa. Nós somos passageiros e nós temos que saber disso e preparar o futuro da instituição. É isso, a ideia é essa. Bom, se você tem esse pensamento, se for eleito, só mantém um mandato, depois não concorre mais. Assim, ó, Paulo, a princípio sim, nós queremos implantar o processo de sucessão na cooperativa. E quando tu implanta algo estratégico, significativo na cooperativa, não é só o presidente, não, é um grupo de pessoas que precisam trabalhar e que precisam participar e decidir. Nós temos conselheiros, conselho de administração, conselho fiscal, nós temos um grupo de coordenadores que representam o associado aqui, na ponta, fazendo a ligação do associado com a cooperativa e da cooperativa com o associado. Nós temos as assembleias, onde a cooperativa faz toda a prestação de contas e aonde ela deve e pode aproveitar esse espaço para discutir um assunto tão importante, né, para a sociedade. Eu vejo de trazer isso à tona. Se for escolha, né, da maioria um mandato, tranquilo, vou respeitar com muita tranquilidade. A princípio, sim, tá? Mas essa decisão cabe a um grupo maior e não cabe somente a mim. E é isso que eu quero deixar claro, que as decisões estratégicas elas têm que ser realizadas, discutidas, debatidas, sempre com o grupo maior da cooperativa, que daí não centraliza e a gente pode ter uma sociedade aberta, tranquila, com segurança até para o nosso associado. Ok, no dia 5 começa o processo de votação, então. E eu aqui, né, Paulo, quero humildemente, né, falar e pedir para o nosso associado que ele tem total liberdade, ele não precisa aceitar a pressão de ninguém, é um direito dele escolher quem ele quer para a gestão da cooperativa para os próximos anos, tá? Eu me sinto tranquilo, me sinto agradecido, o apoio é muito grande, a gente tem ouvido, né, e recebido mensagem de muito apoio, tanto aqui no Rio Grande como lá em Minas Gerais, tá bem? Agradeço, um abraço a todos e um bom final de semana. Certo. São cerca de 100 mil associados, mandato de 4 anos e uma expectativa aí de quantos votos serem computados? Eu acredito que em torno de 30 mil, só para ter uma ideia, 100 mil associados, lá em 93 nós éramos 4.
Hoje nós já administramos mais de 6,5 bilhões de reais, lá em 93 era zero. Nós somos mais de 440 colaboradores, lá não tinha nenhum. Temos um patrimônio de mais de 500 milhões de reais, lá era zero. Então, essa análise ela tem que ser feita com a história toda, né? Todo o período. Então, esse é um dado também importante, né? Para as pessoas olharem com muito carinho para a chapa 2, a chapa do Luiz Mário e os demais componentes. Ok. Obrigado, presença Luiz Mário Berbigier, é a chapa 2. O Adilson Metz é a chapa 1. O processo de votação começa, portanto, no dia 5, no Sicredi.